Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de pré-jogo, porque tem informação importante envolvendo o provável time do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro daqui a pouquinho na Arena MRV. Jogo, repito, que pode dar o título do Campeonato Brasileiro ao Flamengo. O Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio. Mas virtualmente, se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e o Palmeiras só empatar com o Grêmio, virtualmente o Flamengo já é campeão, porque ficaria muito difícil do Palmeiras reverter a situação pelo critério de desempate, saldo de gols, enfim. E no vídeo agora, repito, tem uma provável escalação no Flamengo com uma novidade, hein? A gente vai trazer essa informação. Vou dar um spoilerzinho. Envolve o setor defensivo do Flamengo. Vamos ver se vocês vão gostar dessa provável novidade no time titular do Flamengo. Também vamos trazer o provável time do Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro não comprou a ideia da diretoria do Galo. Fizeram promoção, fizeram de tudo, mas olha, poucos ingressos vendidos até o momento. Mas a torcida do Flamengo esgotou o setor dela, vai marcar presença e a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, corre lá no site da KTO, tá? Corre porque tem muita coisa boa. Odão para Flamengo ser campeão já nessa terça-feira. Odão para o jogo da Libertadores no sábado. Tem muita coisa no site da KTO. Corre lá, não tem só os jogos do Flamengo, Palmeiras, não tem só futebol brasileiro, tem futebol internacional, tem outros esportes, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos para as informações. Antes, só uma informação envolvendo a Copa do Mundo que saiu há pouco. A FIFA divulgou nessa terça-feira a divisão dos 4 potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado daqui a pouquinho, dia 5 de dezembro, em Washington. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial, que terá novo formato a partir do ano que vem, com 48 seleções. O pote 1 da seleção brasileira: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Beleza? Agora vamos falar do jogo que importa daqui a pouco, Atlético Mineiro e Flamengo. Pessoal, como eu falei na minha introdução, a torcida do Galo não comprou a ideia do pedido do Paulo Brax, dirigente do Atlético, solicitando para a torcida marcar presença, que o ano não acabou, ainda tem ambição na temporada, quer buscar uma vaga na Libertadores. Enfim, o Paulo Brax pediu, mas a torcida do Galo não comprou a ideia, nem 15 mil vendidos. E vou ser muito sincero, na boa mesmo, o torcedor do Galo tem o direito de não ir. Vocês viram o papelão que o zagueiro Lianco fez, partindo para cima de torcedor na arquibancada da final da Sul-Americana, sendo que o jogo, a disputa de pênalti nem tinha acabado ainda. Sabe, um negócio horroroso, feio. O torcedor gravou um vídeo voltando em caravana. O cara deve ter ficado sem, sei lá, sem comer. Se tem filho, deixou de fazer algo com o filho. Dias na estrada para ouvir palavrinhas do Lianco. Com todo respeito, o torcedor do Galo tem esse direito. Nem 15 mil ingressos vendidos, fizeram promoção, sócio torcedor comprava um, ganhava outro ingresso para levar o outro amigo, mas a torcida do Flamengo vai marcar presença. Cerca de 2 mil torcedores estarão presentes do Flamengo lá no setor visitante. Esses 2 mil torcedores podem ver o Flamengo ser campeão novamente dentro da Arena MRV, galera. O Flamengo é o único campeão dentro da Arena, estádio do Atlético Mineiro. O Flamengo foi campeão na Copa do Brasil em cima do Galo. Vocês vão se recordar, no ano passado fizeram até aquela chacota de aumentar o som para a torcida do Flamengo não comemorar depois do jogo. Enfim, feio demais, mas enfim, o Flamengo vai entrar em campo. Será que com o que tem de melhor? A gente já vai falar sobre isso. Mas antes eu vou trazer aqui o provável time do Atlético Mineiro para pegar o Flamengo. Everson no gol, com 3 zagueiros, tá? Juan, Vitor Hugo e Júnior Alonso. 2 volantes, Alexander e Fausto Vera. E aí Scarpa como meia, Guilherme Arana mais avançado, ou até mesmo Caio Paulista, Dudu, Bernard, Hulk ou Rony lá no ataque. Eu acho que ele começa com o Rony, não começa com o Hulk. Eu vi o jogo do Atlético Mineiro contra o Lanús na final do Sul-Americana, foi de doer, hein? Foi um dos piores jogos que eu vi aí nos últimos anos, de verdade. E em decisão, olha, eu não lembro de um jogo tão ruim assim, cara. Foi muito ruim de assistir o jogo. Foi um 0 a 0 assim,
clássico, que ninguém mereceu fazer gol indo para os pênaltis. E eu acho que, independentemente do time que Felipe Luiz mandar a campo hoje, o Flamengo chega como favorito. Em cima disso, eu vou trazer a minha opinião. Eu tô falando antes de a bola rolar. Independentemente do resultado, se ganhar, se perder, se empatar, o Felipe Luiz tem que poupar os jogadores, sim. Quais jogadores você pouparia, Venê? Eu vou começar, hein? No gol, eu não botaria o Rossi. Por quê, Venê? Como assim? Gente, se o Rossi se machuca, você imagina o Flamengo ir para a final da Libertadores com Matheus Cunha. A final da Libertadores no sábado é um dos jogos mais importantes do Flamengo em sua história. Em sua história. Glória e, assim, o pavor total. Se o Flamengo ganhar, vai ser o primeiro clube brasileiro tetra da Libertadores da América. Se o Flamengo perder, vai ver o Palmeiras, seu atual rival no futebol brasileiro, e vai ser o seu maior rival no futebol brasileiro durante muitos anos, ser tetra, porque o Palmeiras também pode ser tetra da Libertadores, e ser 2 vezes campeão em cima do próprio Flamengo. Gente, essa final é muito importante. O Flamengo não pode se dar o luxo de não ter o Rossi em campo. Venê, mas se ele entrar em campo hoje, será que ele se machuca? Não sei. Então é melhor prevenir a remediar. Se o Matheus Cunha não tem nível para jogar contra o Atlético Mineiro, que vive uma crise danada, ele vai jogar contra quem? Ele não pode estar no elenco do Flamengo. Então, eu botaria o Matheus Cunha, não arriscaria perder o Rossi. Ele pode fazer a defesa, cair em cima do braço, quebrar a clavícula, ele pode tudo, gente. Ele pode bater um escanteio, ter uma lesão muscular, ele pode tudo. Eu evitaria colocar o Rossi. Não botaria o Varela como titular, não colocaria Léo Pereira como titular, não colocaria Alexandre como titular, não colocaria Jorginho como titular, não colocaria Arrascaeta e não colocaria Bruno Henrique. Bruno Henrique é o único centroavante disponível para a final da Libertadores. O Gonzalo Plata pode fazer essa função. Você pode botar o Luiz Araújo na ponta direita, o Samuel Lino na ponta esquerda ou o Cebolinha, o Carrascal para substituir o Arrascaeta. Os 2 volantes você pode botar Saúl e Everton Araújo, por que não? Ou o Saúl e o próprio De La Cruz, que foi relacionado, por que não? Então, o meu time, e já já a gente vai trazer o que o Felipe Luiz pode fazer, o meu time do Flamengo seria Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Pulgar na zaga. É isso mesmo, Pulgar não jogou o último jogo, Pulgar na zaga, pouparia Léo Pereira. Por quê? Primeiro, eu relacionaria o Iago para o jogo e botaria o Iago para jogar. Mas já que o Felipe Luiz não fez isso e ele só tem 2 zagueiros disponíveis na lista de relacionados, colocaria Danilo, Pulgar, Ayrton Lucas ou Vinha na lateral esquerda. Ele não relacionou o Vinha, então tem que ser o Ayrton Lucas. No meio de campo, Everton Araújo, Saúl, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha, vocês podem escolher, e o Gonzalo Plata como centroavante. Esse seria o meu time titular, tá? Agora, o que o Felipe Luiz pode fazer, gente? Ele, durante a atividade de ontem, ele colocou o Pulgar como zagueiro, como eu acabei de mencionar aqui. Ele colocou o Pulgar de zagueiro. Ele pode começar desse jeito ou, durante o jogo, terminar desse jeito. Ele colocou o Pulgar, ele treinou o Pulgar de zagueiro, ao lado do Danilo. E aí, o provável time do Flamengo, Rossi, Emerson Royal, Danilo, Pulgar ou Léo Pereira, Ayrton Lucas, no meio de campo, Everton Araújo ou Saúl, enfim, depois entrou Arrascaeta, e aí Carrascal, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino. Esse é o provável Flamengo. A novidade que a gente está dizendo aí é o Pulgar como zagueiro. Primeiro, repito, eu relacionaria um zagueiro jovem, mas já que ele não levou, tendo apenas 2 zagueiros à disposição, Léo Pereira e Danilo, para o jogo de hoje, eu evitaria colocar o Léo Pereira. Já expliquei meu motivo. E não vou achar errado se o Felipe Luiz fizer isso. Léo Pereira hoje é o melhor zagueiro do elenco. Léo Ortiz está, entre aspas, lesionado. Você não sabe como o Léo Ortiz vai estar no sábado e se vai estar no sábado à disposição. Danilo, a gente sabe como é que é, né? É um jogador que requer muito cuidado na parte física, tal como o Alexandre. Então, eu colocaria desse jeito. E o Felipe Luiz testou o Pulgar de zagueiro. Isso é informação. É informação. Se ele vai começar assim, não sei, até porque não teve a pré-eleição ainda. Estou gravando esse vídeo bem antes da pré-eleição. A pré-eleição vai ser por volta... Deixa eu até ver aqui que horas deve ser a pré-eleição, que me mandaram aqui. Por volta das 18h30, me falaram aqui, que deve ser a pré-eleição. E aí só depois a gente vai saber. Mas se ele começar com Pulgar, nenhuma surpresa para vocês que estão vendo o vídeo aqui no canal Venê Casagrande. Tamo junto e fui! A quarta-feira amanheceu com um sentimento impossível de descrever para qualquer rubro-negro que respira Flamengo. É como se o ar tivesse mudado. Cada rua, cada grupo de amigos, cada bar parecia carregado de uma expectativa gigante. Hoje não é um dia comum.
Hoje o clube anunciou a lista de relacionados para a final da Libertadores, e nisso está gente que nem poderia estar em campo. Pedro, Gonzalo Plata, Léo Ortiz, suspensos, lesionados, mas convocados. A mensagem ficou clara: o Flamengo vai reunir todo mundo, corpo e alma, para essa batalha. A camisa pesa, a decisão é grande, e o elenco inteiro vai junto. Isso mexe com o torcedor. Sinaliza união. Sinaliza guerra pelo título. Sinaliza que o momento não é de economizar força nem fé. Enquanto a notícia reverberava, havia outro dado quente na mesa: a taça do Brasileirão está ao alcance, tão perto que parece poder ser erguida já na próxima rodada. Após o empate fora de casa com o Atlético Mineiro, e com o tropeço do Palmeiras na rodada, o Mengão abriu 5 pontos de vantagem. Isso significa que a glória nacional pode vir antes da final continental. É surreal viver duas emoções grandiosas na mesma semana, um título brasileiro batendo a porta, e a final da Libertadores no fim de semana. O coração acelera só de imaginar, levantar o troféu aqui, vestir o manto lá fora. A nação sente que 2025 pode entrar para os anos dourados da história do clube. E a fé, meu amigo, a fé não tem tamanho. E a cada notícia vinda de fora, a empolgação aumenta. A imprensa internacional, sim, fora do Brasil, elogiou o treinador. Chamaram o comandante de alguém capaz de conquistar o Brasil com o Flamengo. Isso é motivo de orgulho. Ver quem já era ídolo virar referência tática, liderança, racionalidade. Ver o Flamengo ser valorizado lá fora, com respeito, como projetado de clube grande de verdade. Isso dá peso. Dá moral. Dá motivação. Porque o rubro-negro sabe que não basta só talento, é necessário tempo, caráter, planejamento. E hoje essa constatação sai nas manchetes, para o mundo ver. Enquanto isso, fora dos gramados, a torcida começa a se mover. Aeroportos começam a ver tons de vermelho e preto, bandeiras vão surgindo, caravanas se formam. A mobilização já não é só online, é real, concreta, com histórico de fogueiras na madrugada, cânticos, esperança. Cada torcedor imagina: se o Flamengo for campeão, eu estarei lá. Se for final da Libertadores, vou até o fim. A paixão se transforma em ação. E a nação vive um sentimento coletivo, uma pulsação conjunta. Não é mais torcida, é movimento popular. E para quem vive o clube, sabe o peso disso. Dentro de campo, o elenco sente o clima sem nem precisar ser avisado. Há seriedade nos treinamentos, foco, postura. Jogadores conversam, se preparam, ajustam ritmo, estudam detalhes. É o momento de unir experiência com garra, juventude com vivência, coração com sabedoria. Quem entra entende o que veste, quem sai sabe que representa milhões. A pressão existe? Claro que sim. Mas para quem veste o preto é vermelho, pressão vira combustível. E nesse Flamengo, combustível é sinônimo de energia rubro-negra. A semana que se desenha é pesada, intensa. Com a carga de expectativa alta, decisões grandes, história batendo a porta, o torcedor já sabe, cada dia é crucial. Cada notícia importa. Cada treino vale. Cada oração conta. Porque 2025 pode terminar com glória dupla, com taça nacional e taça continental. E se isso for verdade, vai ser histórico. Vai ser daquelas campanhas que a gente lembra, mostra para filho, para neto, para quem quiser ver. Vai ser Flamengo em plenitude, alma, corpo, manto, história. E enquanto a quarta-feira se vai, o sentimento permanece, vivo, pulsando, intenso. A certeza de que o time está preparado. A esperança de que tudo pode se concretizar. A emoção de quem sabe que vestir essa camisa não é só vestir, é carregar orgulho, legado e fé. A nação está acordada. As arquibancadas, mesmo vazias ainda, já imaginam o grito. E quando chegar a hora, a vibração vai ecoar como o trovão. Porque quando o Flamengo decide ser gigante, o mundo inteiro sente.